18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite, começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia pra você. Hoje, quinta-feira, 13 de maio de 2021. Karime Leão, boa noite. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha a programação da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Karime Leão, nós temos convites para o circo. Temos sim, Bacana. senhor. Para Sim, o senhor. circo Marcos Frota. Você que nos acompanha pelo aplicativo Humano, participa do programa com a gente, interage com a gente, que eu tenho aqui 2 pares de convite para você. E vamos anunciar os nossos convidados no fim do programa. 6:01, boa noite. O 13 de maio de 1888 marca o fim formal da escravidão no Brasil. Mas aqui no Amazonas e no Ceará, a abolição aconteceu antes. Aconteceu no ano de 1883. Exatamente, Carlão. O pioneirismo aqui na região foi resultado de uma conjunção aí de fatores, né? Que vão desde o ativismo dos abolicionistas aqui da região até o papel secundário dos escravizados na economia local. Era bem diferente do que representava no Sudeste, por exemplo, que a economia girava praticamente em torno da escravidão. De qualquer forma, a data é sempre um convite à reflexão. Apesar da liberdade, a busca por direitos e por uma vida digna segue até os dias de hoje, mesmo após a abolição. 18 horas. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. O Amazonas bateu o recorde de arrecadação, mas não corrige salários de servidores, como da saúde e educação. Vamos acompanhar também com o nosso jornalismo direto de Brasília os destaques da CPI da pandemia no Senado Federal. E nós vamos falar também que crescem os registros de vazamento de fotos e vídeos íntimos. Só nos primeiros 3 meses do ano, o número de casos já é quase 70% maior que todo o ano passado. E ainda hoje, o orçamento da Universidade Federal do Amazonas cai em quase metade depois de sofrer cortes do governo federal. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E o jornalismo do 18 horas traz mais uma notícia exclusiva para você. Nós tivemos acesso com exclusividade à íntegra da denúncia que a Procuradoria-Geral da República apresentou para o Superior Tribunal de Justiça contra o governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida e mais 16 pessoas. Na denúncia, a Procuradoria pede que o governador Wilson Lima seja condenado a crimes, que juntos somam 17 anos de prisão por crime de peculato e por comandar a organização criminosa que desviou recursos da saúde do Amazonas durante a primeira onda da pandemia de Covid-19 no ano de 2020. Exatamente, Carlão. A denúncia da Procuradoria-Geral da República teve como base o inquérito da Polícia Federal, que investigou e concluiu que a compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos foi fraudada e superfaturada, confirmando a reportagem denúncia que você ouviu pela primeira vez aqui com a gente no 18 horas. O caso foi levantado e noticiado com exclusividade pelo jornalismo do 18 horas em abril do ano passado. E ainda segundo a Procuradoria, todo o esquema foi direcionado para beneficiar empresários amigos do poder. O escândalo foi tão grande que virou notícia nacional e internacional. E mais, segundo a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, instalou-se no governo do Amazonas, sob o comando do governador Wilson Lima, abre aspas, uma verdadeira organização criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para enfrentamento da pandemia, sendo certo que, em pelo menos uma aquisição, o intento se concretizou, fecha aspas, disse a subprocuradora Lindora Araújo.
Araújo. Os crimes atribuídos ao governador Wilson Lima são vários. Vão de comandar a organização criminosa, como já disse o Carlão, fraude em licitação, dispensa indevida de licitação e peculato, quando o funcionário público, no caso o governador, se apropria de um bem por conta do cargo que ocupa. Karine, para se ter uma ideia, o artigo 2º da Lei 12.850 de 2013 estabelece como pena para o crime de organização criminosa prisão de 3 a 8 anos e multa. A pena pode ser agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Essa pena pode ser aumentada de 1/6 a 2/3 se há participação de funcionário público. Já a dispensa indevida de licitação, que também é atribuída a Wilson Lima, gera pena de 3 a 5 anos, além de multa. Já pelo crime de fraude de licitação, o governador pode ser condenado de 3 a 6 anos de prisão, além de multa. Mas não é só isso, né, Não Carlão? é só isso, Karine Leão. A Procuradoria-Geral da República quer que o governador seja condenado a 3 meses a 1 ano pelo crime de peculato, desvio de dinheiro público. No total, incluindo todos os crimes que o governador é acusado, a Procuradoria-Geral da República pede que o Superior Tribunal de Justiça condene o governador Wilson Lima a 17 anos de prisão. E amanhã, ao longo dos próximos dias, Jornalismo do 18 Horas vai revelar mais informações exclusivas da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida e os outros denunciados. Esse é o compromisso do jornalismo do 18 Horas, fiscalizar e denunciar irregularidades na gestão pública. Fizemos isso quando noticiamos em primeira mão a compra superfaturada de ventiladores pulmonares e tantas outras denúncias de irregularidades na gestão da saúde pública aqui no nosso estado. E isso desde a estreia do programa em maio de 2019. Quem acompanha sabe que a independência é a marca do nosso jornalismo. E foi assim também, Carlão, quando divulgamos a crise no abastecimento do oxigênio medicinal na rede estadual de saúde, que levou a dezenas de mortes por asfixia aqui na capital e também no interior. E essa crise de oxigênio foi um dos temas que levaram o Senado a instalar uma CPI para apurar a condução das autoridades no enfrentamento da pandemia. Quer saber mais sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida? Acesse o nosso site 18horas.com.br e fique por dentro em primeira mão. Carmelhão, e o que é lamentável nessa história toda é que muitas mortes poderiam ter sido evitadas caso não houvesse incompetência e muita corrupção. Além disso, para piorar, temos os nossos deputados estaduais calados, como se nada de muito grave estivesse acontecendo e continuam sem investigar os atos do governador. Infelizmente, essa é a realidade nua e crua. Temos mais de 10 pedidos de impeachment contra o governador e o vice engavetados na Assembleia sem qualquer justificativa plausível. Deputados totalmente coniventes com a roubalheira que levou à morte tantas pessoas que buscaram atendimento médico adequado e morreram por falta de ventiladores pulmonares e, pasmem, até por falta de oxigênio hospitalar. Alguém realmente tem que pagar por isso. A Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República fizeram seu papel. Agora falta os ministros do Superior Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa do Estado. Você está ouvindo 18 Horas. E o Amazonas bateu recorde de arrecadação, mas não corrige salários de servidores como da saúde e educação. A gestão de Wilson Lima, aliás, é a que teve mais dinheiro em toda a história do Amazonas. Carmelhão, os trabalhadores da saúde estão em estado de greve por atraso de 4 anos na data base. Os servidores da educação também estão em estado de greve por perdas salariais. Anunciam paralisação para o próximo dia 18 de maio. A reportagem é de Odineia Araújo. Dinheiro
Dinheiro não é problema no governo de Wilson Lima. A gestão dele é a que teve mais dinheiro em toda a história do Amazonas. Somente em arrecadação de impostos, no mês de abril, o governo do Amazonas faturou 1.832 bilhões de reais. Em relação a abril do ano passado, o valor é maior em mais de 270 milhões de reais. Em 2020, de impostos, foi arrecadado 1.560 bilhões de reais. Somando toda a arrecadação do Estado nos 4 primeiros meses desse ano, de janeiro a abril, o valor passa de 7.380 bilhões de reais, sendo 817 milhões a mais do que em 2020. Mas apesar de os cofres do governo do Estado estarem cheios, os servidores da saúde e da educação, por exemplo, continuam sem receber suas datas bases ou reajustes salariais por causa do chamado pacote de maldades, que congelou em 2019, no primeiro ano de Wilson Lima, o salário de todos os servidores efetivos do Estado e aumentou em quase 200% o salário dos cargos comissionados que foram nomeados por ele. De acordo com o deputado Dermilson Chagas, que fez esse levantamento, há um descaso com o servidor público que precisa ser reparado. Não é falta de dinheiro, é uma gestão competente. E o que eu tenho dito constantemente é para os segmentos como Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, enfermeiro, médicos, começarem a se organizar, porque essa LC, Lei Complementar 173, ela cai em dezembro. E aí vai vir as negociações. Falta política pública, uma atenção melhor com o servidor, uma estrutura maior nos hospitais, escolas e polícia civil, e falta um carinho com o povo, com tanto dinheiro sobrando em caixa. A presidente do Sinteam, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, disse que o superávit nas contas do governo é notório. Em 2020, foi pago um abono aos educadores, mas nada de pagar data base pleiteada pela categoria. Está sobrando dinheiro. E se está sobrando dinheiro, está na hora do Estado corrigir o salário dos trabalhadores. Porque abono você não leva para a aposentadoria. Abono é um engano. Portanto, salário real nos nossos vencimentos é do que precisamos, uma vez que a cesta básica no estado do Amazonas subiu assustadoramente e os trabalhadores precisam e merecem ter os seus salários corrigidos. A presidente do Sindisaúde, o sindicato que representa os servidores do setor no Amazonas, Cleidinir Francisca do Socorro, diz que os trabalhadores da área que estão com a database atrasada há 4 anos, nesse momento só querem que o governo pague as perdas salariais no período da inflação dos anos de 2016, 2017, 2020 e 2021. Apesar da pandemia, nós sabemos que a arrecadação do governo do estado não tem problema nenhum. Nós estamos tendo o maior problema com o governo do estado, como sindicato, sobre as nossas perdas salariais. Nós não estamos pedindo reajuste salarial. E até as perdas, estamos com dificuldade com o governo do estado. Eles estavam querendo a lei pretérita para que pudesse pagar as nossas perdas. Nós já mostramos a lei pretérita para o governo e eles continuam dificultando. E eles estão colocando dificuldade com essa para cumprir as nossas perdas salariais. Nós já estamos em outra database, já está vencendo outro período que é para ele pagar, ainda não pagou o que era para ter sido pago em 2020. Enquanto isso, servidores de outros poderes, como o Legislativo, Judiciário e também do Ministério Público, receberam seus reajustes anuais pela inflação. Odinei Araújo para o 18 horas. E amanhã, às 9 da manhã, os trabalhadores da saúde se reúnem com a Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS para uma nova rodada de discussão. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da área da saúde aqui do estado do Amazonas, a pauta é a mesma. O acordo feito em 2019 através da Lei 4.852. A proposta do governo é, novamente, escalonar o pagamento das perdas da inflação. Só que o pagamento dessas perdas já foi escalonado
escalonado e mesmo assim o governo não pagou, embora tenha dinheiro em caixa. Carime, não tem dinheiro em caixa assim, não é pouco não. O Amazonas vem batendo recordes sucessivos de arrecadação por conta do bom desempenho do polo industrial de Manaus, que está de vento em popa. Nunca um governador teve tanto dinheiro para fazer políticas públicas e investimento em obras de infraestrutura. Mas o que se vê nessa gestão é o caos total aí na saúde, o avanço da violência, a falta de um plano de desenvolvimento que é de extrema importância para o nosso estado e também obras, está faltando obras que gerem emprego e que gerem renda aqui para o nosso povo, Carime. Exatamente, Carlão, e digo mais, o Amazonas perdeu para o estado do Pará a condição de locomotiva econômica da região norte e hoje Manaus tem a maior taxa de desemprego do país. Os nossos jovens estão abandonados, praticamente sem oportunidade de entrar no mercado de trabalho. A fome é uma realidade e avança tanto na capital quanto no interior. E o governo do estado, com tanto dinheiro em caixa, não consegue desenvolver ações que amparem essas pessoas. E é por isso que o governador Wilson Lima é recordista em rejeição e é considerado o pior governador da história do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje, hein, na CPI da pandemia, o CEO da Pfizer na América Latina, Carlos Muliro, informou que o governo brasileiro ignorou 3 ofertas para aquisição de vacinas em agosto do ano passado, 3 meses depois que as negociações começaram lá no mês de maio. Se um dos acordos tivesse sido fechado, segundo a estimativa de Carlos Murilo, o país teria recebido até o segundo trimestre de 2021 cerca de 18,5 milhões de doses. As primeiras remessas teriam chegado em dezembro do ano passado, de acordo com o cronograma inicial. Exatamente, Carlão. De acordo com o depoimento, foram várias tentativas de vender as vacinas aqui para o governo brasileiro e que o governo brasileiro ignorou todas elas. Até o momento, o Brasil recebeu pouco mais de 2 milhões de doses de vacinas da Pfizer. Há mais 100 milhões que já foram compradas, mas só vão começar a chegar aqui no país em setembro. Bom, e para falar mais sobre o que aconteceu hoje na CPI da pandemia no Senado Federal, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, Carime? Boa noite. Boa noite, Carlão, meu xará. Boa noite a todos que nos acompanham. Então... Pois é, a CPI da Covid... a CPI da Covid-19 no Senado, que logo lá no início foi chamada de CPI da cloroquina, agora vira o palco de um confronto particular entre o relator, senador Renan Calheiros, e o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que tudo começou ontem, quando o senador Renan pediu a prisão do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, por ter mentido no depoimento dele à CPI. O 01, senador o Flávio Bolsonaro, chamou o colega, o relator Renan Calheiros, de vagabundo. Hoje, o que aconteceu? Essa situação repercutiu, atravessou as paredes do Senado, saiu de Brasília e foi parar onde? Lá em Alagoas. O presidente Jair Bolsonaro foi a Alagoas, reduto político de Renan Calheiros, para inaugurar obras da área de infraestrutura, com a presença de políticos locais e apoiadores. E lá em Maceió ele mandou um recado para o cacique político daquele estado. Vamos ouvir a fala do presidente Jair Bolsonaro. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. Você está ouvindo 18 horas. E você acompanhou aí a declaração do presidente Jair Bolsonaro lá em Maceió, a respeito de tudo que está, toda a tratativa da CPI, não é isso, Carlos Eduardo? Exatamente. E essa reação, após a fala do presidente, houve reação lá no Senado, lá na CPI. Logo no começo dos trabalhos, o senador Renan Calheiros publicou um vídeo em suas redes sociais, também falou lá na CPI, respondendo ao presidente na mesma altura. Vamos ouvir.
Acabo de ser informado que o presidente foi a Alagoas em avião presidencial inaugurar obra já inaugurada e me atacar pessoalmente e atacar essa comissão parlamentar de inquérito. Eu quero, em resposta ao presidente da República, dizer que o que nos preocupa verdadeiramente é o número de mortes que aconteceu no Brasil. São mais de 428 mil vítimas. Se ele não respeita a CPI, por favor, pare com baixaria, porque ele tem interesses e defende seus interesses próprios. Nós temos uma causa. As suas agressões são socos no ar. Essa comissão parlamentar de inquérito não vai sucumbir a isso, vai cumprir o seu papel. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí a fala do senador Renan Calheiros, que é relator da CPI da Covid-19 no Senado, respondendo aos ataques do presidente Jair Bolsonaro, não é isso? O senador agora, ele participa de todos os trabalhos da CPI com uma placa com o número de vítimas fatais da Covid-19 aqui no Brasil, não é isso? Exatamente, ele está encampando essa luta, mas a gente sabe, né? Ele é um político experiente e o trabalho dele é enfraquecer o governo. Há uma disputa política que começou desde lá da eleição, quando o MDB não apoiou o governo e hoje o governo está aí. São duas forças antagônicas que hoje repercutem na CPI da Covid-19. Falando sobre hoje, como vocês disseram, quem prestou o depoimento foi o gerente da farmacêutica Pfizer, na América Latina, Carlos Murilo. Para os senadores da oposição, de oposição ao governo, foi um depoimento eficiente e estratégico. Porque Carlos Murilo disse que no ano passado, a Pfizer procurou o governo 3 vezes, até estabelecer uma negociação de compra de 70 milhões de vacinas. A primeira oferta, Karim, aconteceu no dia 14 de agosto, quando o Brasil contabilizava 106 mortes pela Covid-19. Sem respostas, a Pfizer enviou novamente a proposta no dia 18 de agosto e 26 de agosto. A resposta veio só em novembro e a Pfizer decidiu, então, atualizar os termos da oferta de vacinas. Somente no dia 15 de fevereiro desse ano é que foi fechado um acordo de compra de 100 milhões de vacinas. O gerente da Pfizer disse que se o Brasil tivesse feito a compra de vacinas lá atrás, em agosto do ano passado, juntamente com 110 países interessados, o governo federal teria recebido 1,5 milhão de vacinas em 2020, 3,5 milhões de vacinas no primeiro trimestre desse ano e estaria já aguardando o recebimento de 14 milhões de vacinas até o fim do primeiro semestre desse ano. Ou seja, 18,5 milhões de pessoas estariam sendo imunizadas se o governo tivesse atuado lá atrás. O depoimento de Carlos Murilo foi muito além, Karim e Carlos, deixando o governo em uma situação cada vez mais difícil. Ele disse ainda que o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente, eu acho que é 02, não sei se era, eu sempre confundo, estava no Palácio do Planalto participando das tratativas da Pfizer, o que deixa claro a influência dos filhos do presidente nessa atrapalhada que foi a negociação com a Pfizer e na existência, comprovadamente, de um gabinete paralelo de enfrentamento à pandemia que passa muito longe das decisões do ministro da Saúde. É isso. Em resumo, Karine, é mais ou menos essa foi a situação da reunião de hoje que deixou o governo numa situação politicamente cada vez pior. Carlos Eduardo, agora o que a gente quer saber aqui do estado do Amazonas é se foi aprovada a convocação dos gestores aqui do estado para a CPI para depor, né? A gente está aguardando isso. Infelizmente não, Karine. Hoje a gente aguardou, hoje quinta-feira, né? Último dia de reunião de oitiva da CPI. Aguardamos aí a reunião de pauta, né, a votação dos requerimentos, mas nada aconteceu para o Amazonas. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, foi pressionado, até que foi pressionado pelos colegas, mas ele não convocou ninguém dos estados para prestar depoimento. Inclusive, ele disse que se algum gestor estadual, algum secretário de saúde tiver que ser convocado, o primeiro será do Amazonas, mas isso não vai acontecer agora, nas palavras dele.
Conforme os requerimentos que foram aprovados hoje, serão chamados para depor a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, a senhora Mayra Carvalho, conhecida como Capitã Cloroquina. O depoimento dela foi solicitado por 3 senadores, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e Humberto Costa. Também será chamada a médica Nice Yamaguchi. Apesar de ela ter sido citada como autora do documento que pretendia alterar a bula da cloroquina, ela não será convocada, mas sim convidada, uma mudança feita a pedido do presidente senador Omar Aziz. Também será chamada a presidente do movimento Alerta, senhora Jurema Werneck. E também foram convidados 3 médicos para falarem sobre a eficácia do tratamento precoce contra a Covid-19. Você pode observar que vai haver uma mudança de direcionamento dessa CPI lá na frente, na outra semana. Entre os requerimentos de informação, a CPI vai pedir da ABIN e do Ministério das Relações Exteriores informações que possam corroborar a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a suposta guerra biológica que ele falou, comandada pela China. A CPI também vai pedir comunicações entre o Itamaraty e as embaixadas, para que possa comprovar o empenho dessas embaixadas na compra de vacinas pelos laboratórios mundiais. Esses depoimentos ficarão para outra semana. Essas pessoas que foram chamadas, que foram citadas, agora tiveram suas convocações aprovadas hoje, porque na semana que vem já tem um calendário definido. A CPI deverá fechar o primeiro mês sem investigar os fatos relacionados ao estado do Amazonas. Karine, vamos ficar de olho nessa situação. Exato, vamos aguardar. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Karine, antes de passar para você, eu tenho mais 2 notícias. Vamos lá. Que surgiram agora, no fim da tarde. Acabamos de receber a informação de que a Advocacia Geral da União entrou com um pedido de habeas corpus em favor do ex-ministro general Eduardo Pazuello, para que ele possa ter o direito de ficar calado quando achar necessário durante o depoimento marcado para essa terça-feira, para que ele não produza provas contra si mesmo. Nós falamos sobre isso ontem. Inclusive falamos que essa medida, caso o STF decida favoravelmente, conceda o habeas corpus ao ex-ministro, o silêncio dele pode interferir nas investigações dos fatos que aconteceram no estado do Amazonas. Afinal, ele esteve aí no Amazonas gerenciando a crise do oxigênio juntamente com o governador Wilson Lima. E para encerrar a minha participação, há uma última notícia: o presidente da Câmara, enquanto o deputado Arthur Lira, que ele é muito aliado ao presidente Jair Bolsonaro, enquanto a situação ferve na CPI da Covid-19, ele anunciou hoje de madrugada, no fim da sessão deliberativa de ontem, a instalação de uma comissão especial para discutir a volta do voto impresso. Essa pauta vem sendo muito falada pelo presidente Jair Bolsonaro, tanto para atender os seus eleitores, quanto para desviar a atenção do público, que está totalmente voltada para a CPI da Covid-19. Essa comissão vai ser instalada na próxima quarta-feira, dia 14, e provavelmente vai ser liderada por parlamentares do estado do Paraná, que é um estado eminentemente bolsonarista. O presidente deverá ser o deputado Paulo Eduardo Martins e o relator, o deputado federal Felipe Barros, ambos do PSC do estado do Paraná. O trabalho dessa comissão vai ser discutir o tema com a sociedade e apresentar em breve um parecer para ser votado no plenário da Câmara. Ou seja, esse tema, que é um tema muito discutido e vem sendo falado pelo presidente Jair Bolsonaro, está sendo levado pelo trator de Arthur Lira. Um abraço, Karine, um abraço, Carlão. Vai dar muito o que falar. Vamos ter muitos assuntos para as próximas semanas. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau. Direto de Brasília, conversamos com o nosso jornalista Carlos Eduardo. 6h28. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, fique ligado, hein? Daqui a pouco, no 18 horas, o orçamento da Universidade Federal do Amazonas cai em quase metade depois de sofrer cortes do governo federal. É o nosso assunto logo depois da primeira da playlist do 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira e já pegando a madrugada de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo.
A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% chegando até 97%. 6h35, boa noite. O Amazonas registrou ontem à tarde mais de 1 milhão de aplicações de doses da vacina contra a Covid-19 em pessoas de grupos prioritários. O estado, desde o dia 18 de janeiro, já recebeu do Programa Nacional de Imunização 1.619.000 doses da vacina Coronavac e AstraZeneca. Os dados apontam que 1.005.800 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira, ontem, sendo 638.430 da primeira dose e 367.370 da segunda dose. Carlão, de acordo com os dados divulgados diariamente pelo site Covid no Brasil, o Amazonas despencou para o 18º lugar no ranking de vacinação contra a Covid-19 entre os estados brasileiros. O Rio Grande do Sul, com 22,72% da população imunizada com a primeira dose, lidera o ranking, seguido por Mato Grosso do Sul, com 22,46%. 18 horas. Muito bem, agora escuta essa, hein? A Assembleia Legislativa do Amazonas mantinha funcionários fantasmas de plantão que moram no exterior. Olha aí, Karime. Os servidores eram lotados no gabinete da deputada estadual Maiara Pinheiro e pertenciam à família dela. Pois é, Carlão, mas esses funcionários, esses servidores já foram exonerados. E agora o Comitê de Combate à Corrupção no Amazonas pede que o Tribunal de Contas do Estado cobre a devolução do dinheiro pago indevidamente. Vamos conferir os detalhes desta história agora na reportagem de Odinei Araújo. Morar fora do Brasil e receber todos os meses um salário gordo e sem precisar trabalhar é o sonho de muita gente. E esse sonho foi realizado por Rosemary Cunha Martins e Rian Gabriel Silva. Ela, ex-mulher de Adail Pinheiro, pai da deputada estadual Maiara Pinheiro. E ele, cunhado da deputada, casado com a irmã da parlamentar. Os dois eram nomeados como assessores de diretoria no gabinete da deputada Maiara Pinheiro e moram fora do Brasil. Rosemary Martins mora em Portugal e Rian Silva no Canadá, ou seja, recebiam sem trabalhar. A nomeação de Rian, de acordo com o Diário Eletrônico da Assembleia Legislativa do Amazonas, saiu dia 25 de fevereiro desse ano e Rosemary em 26 de fevereiro. As duas nomeações fantasmas ocorreram no mesmo mês em que o presidente, deputado Roberto Cidade, assumiu o comando da Casa Legislativa. Os servidores fantasmas foram objeto de uma representação encaminhada ao Ministério Público do Amazonas. Os servidores fantasmas foram exonerados ontem pelo presidente, deputado Roberto Cidade, após divulgação da imprensa através do site Amazonas Atual. Para o Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 no Amazonas, a Casa Legislativa falhou ao não fazer o controle interno de suas nomeações. O advogado e membro do comitê, Inácio Guedes Borges, lembra que a administração pública tem que ser regida pela legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Então, eles deveriam fazer o controle interno dos seus atos, das suas nomeações. E o controle externo também deveria acontecer por parte do Tribunal de Contas. O fato de ter sido mencionado agora e exonerado pelo presidente da Assembleia os funcionários ditos fantasmas do gabinete da deputada, também deveria ser olhado todos os deputados para saber se essa indecência ocorre em outros. Segundo Inácio Guedes, o Comitê de Combate ao Caixa 2, Crime Eleitoral e Malversação do Dinheiro Público recomenda que o Tribunal de Contas do Estado faça uma ação pedindo a devolução dos valores pagos indevidamente aos servidores fantasmas. E se encontrarem outros funcionários ditos fantasmas, que também provem do mesmo remédio. Não podemos mais admitir que parlamentares, executivos ou até mesmo nas outras cortes se locupletem, façam favores e violem os princípios constitucionais da boa gestão pública, que é a eficiência,
a legalidade, impessoalidade, moralidade e a publicidade. Nós entramos em contato com a assessoria da deputada Maiara Pinheiro, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Já a Assembleia Legislativa informou por meio de nota que tão logo teve conhecimento das denúncias, a presidência da casa optou pela exoneração dos 2 servidores. Ainda segundo a nota, a Casa Legislativa reforça seu compromisso com a lisura, a seriedade de seus atos e coloca-se à disposição dos órgãos de controle do Estado para maiores esclarecimentos. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. O orçamento da Universidade Federal do Amazonas cai em quase metade depois de sofrer cortes do governo federal. O orçamento previsto para a instituição em 2021 é de 419 milhões de reais. Ou seja, Carlão, é 37% menor do que o aprovado no ano passado, que foi de 660 milhões de reais. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes sobre esses cortes no orçamento da Universidade Federal. Vamos acompanhar. Com base no orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 22 de abril, a Universidade Federal do Amazonas teve uma redução drástica nos recursos para suas despesas. Este ano, o orçamento previsto para a instituição é de 419 milhões de reais, ou seja, 37% a menos do que o aprovado no ano passado, que foi de 660 milhões de reais. Em comparação com o ano de 2019, quando o orçamento da universidade chegou a 730 milhões, a redução é ainda maior, chega a 43%. Para o reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Puga, a situação é bem crítica, tanto que a área de planejamento já está concluindo um estudo para indicar como a instituição enfrentará os problemas diante dos poucos recursos. Em um alerta feito à sociedade, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior acusou que um corte de quase 1 bilhão no orçamento discricionário das universidades federais, assim, o valor destinado às 69 universidades federais deste ano é de 18,16% menor do que o orçamento de 2020. Segundo a entidade, a falta de recursos poderá levar à redução ou paralisação das atividades. Os cortes nessas despesas não interferem nos salários e aposentadorias das universidades, mas afetam despesas em obras, pagamentos de água e também de luz. Além disso, a falta de verbas pode levar ao fechamento dos restaurantes universitários e moradias para os estudantes de baixa renda. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, Carimilhão, mais uma vez não vamos ter Enem este ano, hein? As provas foram adiadas para o ano que vem. O presidente do INEP, o instituto que aplica as provas, Danilo Dupas Ribeiro, informou hoje pela manhã para o Conselho Nacional de Educação que, por falta de tempo e orçamento, não será feito o Enem este ano de 2020. Carlão, as provas foram adiadas para janeiro ou fevereiro de 2022. Amanhã, uma portaria deve ser publicada pelo INEP, confirmando o adiamento. Já existia a suspeita de que não teria Enem em 2021, porque uma portaria publicada no Diário Oficial de ontem, com as metas globais previstas pelo próprio INEP, não inclui a realização do Enem. Alegar falta de dinheiro para a realização do Enem é o cúmulo aí do absurdo, não é isso? Temos aí notícias de rios de dinheiro direcionados para políticos em troca de votos no Congresso Nacional. É só uma questão de prioridade. A educação no Brasil, né, nunca foi prioridade das nossas autoridades, Karime. 18 horas. E a Prefeitura de Manaus adiou o retorno das aulas da Rede Municipal de Ensino para o dia 31. A Secretaria Municipal de Educação informou que vai seguir todas as recomendações dos órgãos de saúde e afirma que manter a segurança nesse momento de pandemia dos servidores, alunos e pais ou responsáveis é prioridade. O retorno das aulas estava previsto para o dia 18, mas agora acontece no dia 31 deste mês, quando provavelmente todos os servidores estiverem vacinados já contra a Covid-19.
Covid-19. Vale lembrar que a Justiça Federal concedeu decisão favorável para a Prefeitura ontem para que seja antecipada a vacinação da categoria com envio de 40 mil doses de forma imediata. E com o projeto COVAC Manaus, foi garantida a antecipação da vacina contra a Covid-19 para um grupo de profissionais da educação de 18 a 49 anos com comorbidades. Outros grupos da categoria foram vacinados no cronograma da Prefeitura de Manaus. E por essas duas vias, 5.856 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 3.119 tomaram a segunda dose. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 16.019 servidores, ou seja, ainda falta muita gente a ser vacinada. 18 horas. Depois de inúmeras polêmicas e mortes envolvendo o uso da hidroxicloroquina, a Defensoria Pública do Estado e também o Ministério Público recomendaram à Secretaria de Saúde de Itacoatiara que deixe de aplicar cloroquina nebulizada como tratamento experimental para a Covid-19. E o motivo da recomendação foi o caso que aconteceu em Itacoatiara com uma idosa de 71 anos que recebeu a nebulização com medicamento experimental e morreu. A repórter Nathalie Moraes conversou com a defensora pública Gabriela Gonçalves e traz mais detalhes sobre essa ação agora pra gente. O polo da Defensoria Pública do Estado na região do Médio Amazonas e o Ministério Público Estadual recomendaram ao município de Itacoatiara que deixe de aplicar a hidroxicloroquina nebulizada como tratamento experimental para o novo coronavírus. A recomendação se estende à Secretaria Municipal de Saúde e ao Hospital Regional José Mendes do município. O documento foi encaminhado nesta terça-feira, motivado por informações de familiares de uma paciente idosa e de gestores da unidade hospitalar. A mulher de 71 anos teria recebido o procedimento. Após a remoção para Manaus, a paciente não resistiu e faleceu. A recomendação é assinada pela defensora pública Gabriela Gonçalves. Ela ressalta que esse tratamento é experimental e desprovido de qualquer fundamentação científica. A partir de informações provenientes de familiares de paciente internado no Hospital Regional José Mendes e também dos próprios gestores da unidade hospitalar, foi possível confirmar que, enquanto esteve internada naquela unidade, uma paciente idosa recebeu hidroxicloroquina nebulizada como tratamento para a Covid-19. Diante desse fato, a Defensoria Pública e também o Ministério Público, pela Promotoria de Justiça aqui de Itacoatiara, recomendou ao município, à Secretaria Municipal de Saúde e também ao Hospital Regional José Mendes que deixem de aplicar tratamento experimental para a Covid desprovido de fundamentação científica, sem autorização prévia das entidades que controlam a parte ética da conduta médica e também sem que esteja conduzido por profissional com experiência em pesquisa clínica. Além de tudo, também é importante lembrar que na recomendação constou a necessidade de oportunizar tanto ao paciente quanto a familiares o consentimento devidamente esclarecido sobre eventual tratamento que vai ser administrado na pessoa. A Defensoria Pública e o Ministério Público recomendaram ainda que seja divulgado à população do município de Itacoatiara, de forma bem ampla, sobre a impossibilidade de ofertar o tratamento experimental para o novo coronavírus. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, a conclusão foi de que o tratamento realizado no município é experimental, sem autorização da instância regulatória e ética e sem respeito às normas de ética e pesquisa vigentes aqui em nosso país, além de infringir substancialmente o Código de Nuremberg e outros documentos internacionais de bioética, como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Sobre o caso, a CONEP decidiu encaminhar a representação ao Ministério Público Federal para as devidas providências. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas.
E daqui a pouco, aqui no 18 horas, cresce o registro de vazamento de fotos e vídeos íntimos. Só nos primeiros 3 meses do ano, o número de casos já é quase 70% maior que todo o ano passado. Esse é o nosso assunto daqui a pouco, logo depois da música. E cresce o registro de vazamento de fotos e vídeos íntimos. Só nos primeiros 3 meses do ano, o número de casos já representa quase 70% das ocorrências de 2020. Bom, e as principais vítimas desse tipo de crime são mulheres. A repórter Nathalie Moraes conversou com a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Débora Mafra, e traz mais detalhes pra gente. O registro de boletins de ocorrência por vazamento de fotografias e vídeos íntimos cresceu cerca de 70% em 2021. Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Débora Mafra, as vítimas devem procurar ajuda o mais rápido possível. Quem expõe ou compartilha esse tipo de conteúdo na internet pode ser preso em flagrante pelo crime. A exposição de nudez ou qualquer material de teor sexual pela internet sem consentimento é crime. E se o autor for companheiro ou ex-companheiro da vítima, a mulher pode recorrer à Lei Maria da Penha. É esse que é o crime, é a divulgação sem a anuência da vítima. Que quando a vítima vai se acordar, ela já está exposta, principalmente por meio mais fácil que é a internet, né? Por meio dos smartphones. Nós vemos que as vítimas ficam muito fragilizadas, então às vezes elas tiveram um encontro casual, e nesse encontro acontece isso. Interessante que quem divulga, seja por qualquer meio, ou ele recebeu de alguém e passou para alguém, também está nesse crime. É de 1 a 5 anos de prisão. E nós temos um aumento de crime, né, de pena, na verdade, por os agressores de 1/3 a 2/3, para os agressores que vêm da violência doméstica. Que seria isso? Aquele agressor onde a vítima teve um relacionamento íntimo de afeto com ele. Já foi marido, companheiro, namorado, porque aí sim a mulher ela tem segurança. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram o registro de 17 casos de disseminação de cenas de sexo, nudez ou pornografia como forma de vingança entre os meses de janeiro e março deste ano. Ao longo do ano passado, foram registradas 25 ocorrências. Segundo a delegada, para se tornar vítima, basta se permitir ser simplesmente gravado ou compartilhar os famosos nudes. As principais vítimas são mulheres e elas precisam ter muita cautela ao confiar em seus parceiros, sobretudo no início do relacionamento, destaca a delegada. Olha, a primeira coisa é se prevenir, né? É sempre bom a mulher, nos primeiros encontros, não ter total segurança naquele indivíduo que ela está tendo contato. Então, é melhor evitar, sempre perguntar se ele está gravando, sempre perceber se tem alguma câmera escondida, alguma coisa assim, para ela não ter essa segurança total e acabar vindo ser, na verdade, despejado material de fotos, filmes, onde ela está com nudez ou cena de sexo, pornografia, até cena de estupro, sem que ela queira. Mulheres e homens vítimas desse tipo de crime devem registrar o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou pela internet, pelo site delegaciainterativa.am.gov.br. No caso das mulheres, o registro de ocorrência também pode ser feito em qualquer uma das 3 delegacias especializadas em crimes contra a mulher. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h58 e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, informa o diagnóstico de 666 novos casos da doença, totalizando para 377.559 o total de casos aqui no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 17 mortes pela doença, elevando para 12.792 o total de mortes pela doença aqui no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza 15.400.000 casos de Covid-19, com 428.000 mortes. O país também notifica 13.600.000
600 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um novo escândalo manchou a imagem da Assembleia Legislativa do Amazonas nesta quinta-feira. A imprensa local informou que a casa tinha 2 funcionários fantasmas que moram no exterior com altos salários. O presidente da casa evitou a imprensa e perdeu a oportunidade de explicar o escândalo. A direção da Assembleia terá outra oportunidade de melhorar a imagem da Assembleia, que não é nada boa. O deputado Dermilson Chagas apresentou requerimento para convidar o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho. A ideia é que ele esclareça as denúncias de que o governador Wilson Lima impôs a política de contaminação ou a política de imunidade de rebanho que levou centenas de pessoas à morte só para agradar o governo federal. A aprovação do convite a Carlos Almeida é uma oportunidade para a Assembleia mostrar que ainda se preocupa com a vida das pessoas. Por enquanto, a casa pode ser chamada de Triângulo das Bermudas das investigações de denúncias contra o governador Wilson Lima, o que é realmente um descaso com quem paga os salários e a boa vida dos senhores deputados. 18 horas. Carimilhão, temos cortesia. Quem ganhou? Quem Exatamente. levou? Vamos lá. Nilce Medeiros e Alan Cavalcante de Moura são os nossos convidados para assistir ao espetáculo lá do Circos Marcos Frota. É isso aí. Boa noite, Karime. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Continuem bem, continuem em 100,7. Amanhã, sexta-feira, a partir das 6 da tarde, de volta com você para mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.